Pronto, gravar outro vídeo agora para não ficar pesado. Então vamos lá, eu falei do relato de casos, dando continuidade agora, série de casos. Praticamente a mesma coisa de um relato de casos, só que o grupo de pessoas, o grupo de pacientes, o número de casos é maior. Então, em geral, vai de 3 a 10 casos, mas pode ser mais, né? 15, 20. É um número considerado pequeno para um trabalho, por isso entra nessa questão de série de casos. Então, do mesmo jeito, eu vou descrever as características, vou relatar aqueles casos num número um pouco maior de pacientes. E ele é útil para delinear o quadro clínico de doenças raras ou novas e levantar novas hipóteses. Por exemplo, eu fiz aquele relato de caso de artrogripose múltipla. Eu fiz um relato de caso, mas eu trabalho na maternidade e eu consegui acompanhar o parto e consegui acompanhar os bebês, né? 5 bebês com artrogripose múltipla congênita. Então eu vou lá e faço uma série de casos desses bebês. Será que as características que eu acho em um, eu consigo achar nesses 5? Será que cada um desses 5 pacientes tem características diferentes? Então é bom, a série de casos é bom para delinear o quadro clínico de doenças raras, ou seja, para caracterizar o quadro clínico, né? Dizer as características daquelas doenças raras. Porque eu volto a repetir, eu não vou ter acesso a 10 mil bebês, por exemplo, com artrogripose múltipla numa maternidade. Mas 5 casos eu já consigo comparar, já consigo perceber alguma coisinha que há de semelhante entre eles, de diferente. Então, eu uso série de casos para tentar descrever as características daquela nova ou daquela doença rara, ou então eu vou aplicar uma técnica nova. Oi? Então eu vou aplicar uma técnica nova e eu vou começar aplicando em 3 pacientes para ver se dá certo, se não dá. Em 3 não, em 4. E aí eu faço uma série de casos. Entenderam? Basicamente a mesma coisa do relato, mas com um número maior de pacientes. E aí, como tem um número maior de pacientes, eu consigo comparar, consigo ver se há algo em comum no quadro clínico, se todos manifestam a mesma reação, o mesmo efeito para aquele tratamento. Então, eu vou ter um número de pacientes, um número de casos um pouquinho maior que o relato. Então, aqui o outro exemplo. Síndrome de Romberg, uma série de casos. Síndrome de Romberg é uma atrofia numa hemiface, né? Num lado do rosto, num lado da face. Então, aqui, ó, deixa eu ver o objetivo, ó. O objetivo desse estudo é relatar a série de casos de pacientes com atrofia hemifacial progressiva, abordando as opções terapêuticas individualizadas. Então, nessa série de casos, ele vai relatar os pacientes com essa síndrome e vai dizer as opções terapêuticas utilizadas em cada caso. Então, por que isso é importante? Nossa, eu vou ver as características dessa síndrome de Romberg em diferentes pacientes e eu vou ver o que é que foi utilizado, o tratamento utilizado em cada um desses pacientes. Então, eu vou dar uma olhada no que
a literatura descreve sobre isso. Eu vou, a partir desse estudo, eu posso então abrir minha cabeça para novas pesquisas. Mas se eu sou uma fisioterapeuta, um fono, que pego algum paciente com essa síndrome, é a primeira vez que eu vejo essa síndrome, uma série de casos é muito bom para mim, porque aí eu vou vendo alguns casos dessas doenças, vou começando a me aprofundar e depois eu vou para os estudos maiores. Então, aqui os resultados foram analisados, 13 pacientes, e aqui 10 do sexo feminino, 3 do sexo masculino, a idade variou entre tal e tal. Então, é um relato de caso normal, só que extremamente importante para quem trabalha com isso, para quem para quem tem um paciente com essa síndrome. Então, isso é muito importante. Então, já foi o relato de caso e a série de casos. Agora, a gente vai passar para os estudos observacionais descritivos de prevalência. Então, vocês vão começar a aprender duas palavrinhas, prevalência e incidência. Vocês já ouviram eu falar desse nome prevalência, não já? Já falei várias vezes. Vocês lembram? Mais ou menos. Eu falo como de prevalência nos exemplos. Eu nunca dei uma aula sobre prevalência. Mas toda vez que eu dou. Hã? Quando eu dou exemplo de artigo, eu sempre falo prevalência de não sei o que em uma população assim. Ou então prevalência de tal doença em uma população assada. Então, vocês vão começar a entender o que é isso. Então, a prevalência refere-se aos casos já existentes da doença. Então, prevalência nada mais é do que o número de casos existentes de determinada doença. Então, se eu falar assim, prevalência de obesidade em alunos de enfermagem. Então, eu vou saber o número de casos de alunos, ou o número de casos de obesidade em alunos que cursam enfermagem. Prevalência de síndrome de Down em crianças nascidas na Evangelina Rosa. Então, eu vou saber o número de casos de crianças com síndrome de Down nascido na Evangelina Rosa. Então, prevalência se refere aos casos já existentes da doença. Então, os estudos de prevalência vão apontar o predomínio da doença em determinada população. E esse estudo de prevalência, de saber quantos casos tem na população, o predomínio daquela doença na população, é extremamente essencial para a formulação de saúde, de políticas de saúde. Por quê? Porque se eu sei que a prevalência de determinada doença é alta, ou seja, que o número de casos de determinada doença é alta, eu sei que eu preciso prevenir aquela doença, eu sei que eu preciso trabalhar para tentar levar um tratamento para aquela doença. Porque se eu faço um estudo de prevalência e eu vejo, por exemplo, que a prevalência, o número de casos de determinada doença é bem pequenininha, eu não vou gastar, eu como política de saúde, não vou gastar tempo e dinheiro público prevenindo uma doença que a prevalência é bem pequenininha. Por exemplo, eu não sei se vocês têm a vivência de unidade básica de saúde, mas vocês com certeza têm uma avó, uma tia, ou vocês mesmos já foram num postinho e vocês sabem o que é que a unidade básica de saúde ela é bem forte, ou seja, ela trabalha muito com os idosos, eles distribuem remédio para isso, eles têm grupos de idosos para isso. Quais são as doenças? Duas doenças que são bem comuns. Isso e
Hipertensão e diabetes. Então, se você for em qualquer postinho de saúde, eu já trabalhei em 2 interiorzinhos aqui no Piauí, pequenininho, um com 8.000, outro com 6.000 pessoas. Mas o trabalho de hipertensão e diabetes é super forte. Eles chamam até o hiperdia, né? Dia da hipertensão e da diabetes. Então, por que que as unidades básicas de saúde, elas são tão fortes no trabalho com a hipertensão e a diabetes? Justamente porque a prevalência de hipertensão e diabetes em idosos é altíssima, ou seja, o número de casos de hipertensão e diabetes em idosos é muito alta. Então, o Ministério da Saúde investe nisso. Agora, vocês veem tanto investimento, por exemplo, deixa eu ver uma doença mais rara em idoso. Deixa eu ver. Hérnia de disco. Vocês veem tanto investimento das unidades básicas, das políticas de saúde em hérnia de disco em idosos? Não é, porque assim, a prevalência. O idoso tem reumatismo, o idoso tem dor, né, dor nas juntas, né? Que eles falam, tem a artrose. Mas você vê por exemplo, hérnia de disco em idosos, hérnia de disco lombar em idosos, a prevalência já cai. Então, o investimento não vai ser tão alto como hipertensão e diabetes. Então, o estudo de prevalência é extremamente importante. Olha aí os exemplos. Prevalência dos casos de Zika na cidade de Teresina. Quantos casos de Zika, né, tem na cidade de Teresina? Isso é muito importante, principalmente na época de pico, né? Eu vou ver a prevalência. Será que foi maior do que a do ano passado? Será que a prevalência desse ano foi menor? Porque isso vai me dizer algumas coisas. Se a prevalência do ano passado foi bem maior do que a prevalência desse ano, eu consigo ver que as políticas de saúde, a prevenção está dando certo, né? Outro exemplo, prevalência de Covid-19 no estado do Piauí. Quantos casos tem no estado do Piauí? Então, isso é muito importante e isso tudo é estudo de prevalência, ok? Então, prevalência refere-se aos casos da doença, ao número de casos da doença. Um exemplo, prevalência de sintomas ansiosos e depressivos em universitários. Esse foi até feito aqui em Teresina, esse estudo. Mas eu não botei aqui, né? É de Teresina, esse estudo. Prevalência de sintomas ansiosos e depressivos em universitários. Ou seja, o número de casos, os casos de sintomas ansiosos e os casos de sintomas depressivos em universitários. Então, aqui o objetivo: identificar a prevalência de sintomas ansiosos e depressivos. Resultados: a prevalência de depressão foi de 30,2% e de ansiedade de 62,9%. Então, dentre os universitários, eu sei que 30,2% apresentam sintomas ansiosos. Tem caso de depressão, quer dizer. E dentre os universitários, eu sei que 62,9% tem casos de ansiedade, ok? E por que que isso é importante? Professora, esse tipo de estudo é muito paia, só diz isso. Gente, mas isso é extremamente importante dentro da saúde. Então, se eu sei que uma instituição pública, no caso, na Universidade Federal,
eu sei que 62,9% dos estudantes têm ansiedade. Esse número é muito importante para o reitor, para os professores, para os preceptores, porque eles já vão saber que se eu tenho uma turma de 30 pessoas, a maior parte daquela turma tem ansiedade. Então, já vai mudando a abordagem, já vê o que é que isso pode evoluir com o tempo. E isso é saúde, gente. O profissional da saúde, ele não é focado só na doença, ele é focado no indivíduo. É até um dos princípios do SUS, a integralidade, o paciente como um todo. Outro exemplo, prevalência de fatores de risco e complicações do diabetes em usuários de uma unidade de saúde da família. Então, qual o número de casos de fatores de riscos e qual o número de casos de complicações nos pacientes? Então, será que existe casos de fatores de risco entre os usuários dessa unidade básica? Será que existem casos de complicações da diabetes nos usuários dessa unidade básica? Não sei, vamos ver. Então, tá aqui, objetivo, descrever a prevalência de fatores de risco e de complicações do diabetes. Então, quanto aos fatores de riscos, então, naquela população, eu sei que 42,9% possuíam o fator de risco histórico familiar, ou seja, o fator de risco genético, 14,3% tinham o fator de risco fumantes, 41,4% tinham o fator de risco de ser ex-fumante, e a maioria, 71,4%, era sedentário. Então, com relação aos fatores de risco, qual que teve a maior prevalência? Justamente, o sedentarismo foi o que teve a maior prevalência. Então, se eu trabalho no NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, dessa unidade básica, e eu vejo que a maior prevalência de fator de risco é o sedentarismo, eu, como fisioterapeuta, eu vou fazer o quê? Boto o povo para se mexer, faço um grupo de exercícios funcionais, 3 vezes por semana, dou orientação sobre a importância da atividade física. Então, percebam que os estudos de prevalência, eles direcionam as ações em saúde. E aí, complicações do diabetes, a hipertensão arterial sistêmica teve prevalência de 77,1%. Não, a hipertensão, né? Aqui, ó, sendo as complicações mais prevalentes a doença vascular periférica, a retinopatia diabética, a cardiopatia isquêmica. Então, tudo isso é a prevalência das complicações. Então, percebam a importância desse tipo de estudo. E você vê que é um estudo mais simples, não é? Mas extremamente importante. Então, a gente já viu estudos de relato de caso, séries de caso, estudo de prevalência e agora a gente vai para o último, estudo observacional descritivo de incidência.